Boa noite, amigos e amigas da academia, do Ricardo Janete, que hoje é o dono dessa noite e a quem nós vamos aplaudir. Eu vou hoje apenas cumprir um papel, digamos, formal de abrir a sessão. Estou aqui a pedido do nosso presidente Rogério Tavares, que teve um compromisso intransferível, inadiável e irrecusável. E era um compromisso de família relacionado à sua filha Gabriela, e nós que sabemos o quanto essas coisas são importantes, que ficam gravadas para sempre na memória dos futuros adultos, né, que lá na frente vão se lembrar das atenções que receberam do pai e da mãe, felizmente, né? Então, estamos aqui para receber, homenagear o Ricardo Janete, uma figura querida, cuja competência é reconhecida amplamente, e essa casa o acolhe hoje para o lançamento de um livro, uma exposição, mas antes a gente vai ouvir o nosso prezadíssimo confrade Ângelo Osvaldo, que veio de Ouro Preto na chuva. Não veio correndo muito, porque, como dizia o nosso prefeito Janete, indo lá para Ouro Preto, né, na companhia que se chamava Mineira de... Como é que era? Não era antes da Alcan. Hein? Exatamente. Foi um pioneiro nisso e em muitas outras coisas. Dizia o motorista, vamos devagar, porque eu estou com pressa, né, para a gente chegar seguro. O Ângelo veio devagar, mas assim, aflito para chegar na hora. Mas como quase todos nós nos atrasamos, a gente hoje acabou entrando num outro fuso horário. Meu carro está na oficina, eu pedi um táxi com meia hora de antecedência, esperei meia hora e saí andando pela rua, liguei para ele e falei, olha, eu vou a pé, se chegar aí você me avisa. Eu acabei pegando um táxi no meio da rua, felizmente. Então, afinal, estamos todos, como diz lá o Shakespeare, tudo acaba bem, tudo está bem se acaba bem. E é nesse lugar que nós estamos. Então, eu convido para a mesa o Ricardo Janete. Você fica à esquerda ou à direita? Isso é um dilema. Não, por aqui é melhor, porque tá bom. Tá? Eu, prezado, querido confrade Ângelo Osvaldo. Você já vai direto para a tribuna? Aqui tem, tá. Tá bom. Então, conforme anunciado, Ângelo Osvaldo com a palavra. Boa noite a todos os que nos prestigiam, nos honram com a presença. Boa noite ao nosso presidente emérito da Academia Mineira de Letras, Olavo Romano, que, sendo presidente emérito, está no devido lugar e está representando o nosso querido presidente Rogério Faria Tavares, que não pôde comparecer, mas de longe marca a sua presença. Eu quero saudar o Ricardo Janete, a sua esposa Ângela Janete. A Ângela é uma desenhista botânica, rival de Margaret Mee, para vocês saberem o nível. É uma grande desenhista botânica, eu tenho a maior admiração pelo trabalho dela, é uma grande artista, e é muito bom ver o casal aqui, Ângela e Ricardo. Ricardo Janete é uma personalidade singular. Eu conheci o Ricardo como professor de violino, em Ouro Preto.
no IFAC, no Instituto de Filosofia, Artes e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto. O Ricardo lecionava violino, né? Violino. Depois ele esteve na Alemanha fazendo concertos, na Suíça, por toda parte. O Ricardo era um exímio violinista. E tínhamos uma amiga em comum que me introduziu ao Ricardo, Ana Maria Noêmia Lopes Parsons, a nossa querida Ana Maria Parsons, nascida em Belo Horizonte, por incrível que pareça, era uma mulher cosmopolita, nasceu em Belo Horizonte e se radicou em Tiradentes. Mas ela dizia assim: eu gosto de sair de São José e ir à Vila Rica. E Tiradentes era a vila de São José del Rei. E ela gostava de estar em Vila Rica, que era a capital da capitania, né, o centro das conspirações. Conheci Ricardo e vi que era uma pessoa extraordinária. E o Ricardo tem uma síntese, porque ele é neto de Américo René Janete, que foi um pioneiro da indústria em Minas Gerais. Ele é que implantou a primeira fábrica de alumínio do Brasil, com a Eletroquímica do Brasil, nos anos 30, em Ouro Preto. Fez as hidrelétricas do rio Mainarte, no distrito do Salto. No bairro de Saramém, ele construiu um equipamento industrial fabuloso. E ele veio para Minas Gerais exatamente porque ele era sobrinho do Carlos Antonini, dono desse palacete que está aqui na esquina da Rua da Bahia. O Carlos Antonini faleceu e os herdeiros dele eram os Janete, que vieram do Rio Grande do Sul. E o Janete chegou aqui, estudou engenharia na Escola de Minas de Ouro Preto. Havia muitos gaúchos na Escola de Minas, para vocês terem ideia. Américo René Janete, Amaro Lanari, pai de Amaro Lanari Júnior, também outro grande engenheiro da Escola de Minas, Pedro Rache, que deu a família Rache em Minas Gerais, vem do Rio Grande do Sul. Ainda tivemos o Francisco Lopes, que se tornou um historiador, escreveu sobre a Igreja do Carmo de Ouro Preto, é o pai do ministro Lucas Lopes, e é o avô de Rodrigo Lopes, que se casou com Maristela Kubitschek. Então, Amaro Lanari, Lucas Lopes, Pedro Rache, o nosso Janete, ainda tem mais gaúchos ainda. Getúlio passou por lá. Getúlio e os irmãos Protásio e Viriato estudaram em Ouro Preto um ano antes da mudança da capital. E o Protásio, que era um atrabiliário, matou um estudante, Carlos Prado, da família Prado de São Paulo, e Augusto de Lima, o governador Augusto de Lima, juiz, poeta, presidente da Academia Brasileira de Letras, homiciou os irmãos Vargas e os despachou num noturno para o Rio de Janeiro, de onde eles foram de vapor para Porto Alegre e nunca mais voltaram aqui. Só o Getúlio voltou em 1938, quando ele mandou implantar o Museu da Inconfidência na antiga Câmara e Cadeia e mandou construir o Grande Hotel. Já ele, que era um menino de calças curtas, porque o Getúlio estava fazendo os preparatórios, os irmãos é que estavam na Escola de Minas. Mas essa gente toda do Sul veio atraída pela Escola de Minas de Ouro Preto. E Janete se tornou um dos mais brilhantes engenheiros, não só com o espírito industrial, mas, ao mesmo tempo, com uma vocação política, que é muito própria dos gaúchos e dos mineiros. E foi Américo René Janete que fez o plano de recuperação e desenvolvimento de Minas Gerais para o governo Milton Campos, com base num plano também que Lucas Lopes já tinha feito para o final do governo Benedito Valadares e que foi retomado pelo governador Juscelino Kubitschek como o plano do binômio energia e transportes, que deu origem até ao jornal Binômio, como uma sátira ao plano do binômio energia e transportes. E o mais curioso é que o nosso Ricardo é primo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, por parte da mãe dele.
unindo Ouro Preto e Diamantina. Por que unindo Ouro Preto e Diamantina? Porque a mãe de Ricardo tem origens em Diamantina, na família Kubitschek, e é prima de Juscelino. E o Américo René Janete casou-se com Honorina Esteves do Sacramento, que era irmã do grande pintor Honório Esteves, que foi premiado por Dom Pedro II, fez a Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e foi o pintor, inclusive, que fez vários quadros para o Palácio da Liberdade. Se nós visitamos atentamente o Palácio da Liberdade, vamos identificar várias pinturas, vários óleos. Na sala de banquete, temos lá, se não me engano, 4 quadros emoldurados, pintados por Honório Esteves. Depois, na parte do térrea, também, 2 quadros grandes ali, atrás da escadaria belga, que, aliás, não é belga, é alemã, mas ficou como escadaria belga na história. Ela foi importada via Bélgica, mas ela foi de fabricação alemã, uma belíssima escadaria, do barroco republicano, como se diz na França. E o Honório Esteves foi o grande pintor do final, começo de século, em Minas Gerais. O Ricardo, então, com essas vertentes, todas, isso tudo dentro dele funciona muito bem, porque Ricardo tem uma sensibilidade extraordinária. E ele, atraído por esse fato de ser parente de Honório Esteves e ver na penumbra toda essa arte mineira do século XIX, fin de siècle, né, no sentido até pejorativo da expressão fin de siècle, final de século, fim do século XIX, decadência do Império, aurora da República, decadência daquele estilo que tinha sido tão estimulado por Dom Pedro II, um estilo acadêmico, já que vai ter o seu ocaso definitivo na Semana de Arte Moderna, cujo centenário nós comemoramos recentemente na Academia. O Ricardo volta o seu olhar e descobre uma riqueza extraordinária de produção artística, de efervescência artística e cultural na vida de Minas Gerais. Nós temos sempre a ideia de que Vila Rica virou Vila Pobre no século XIX, que Ouro Preto não servia mais para ser capital, queríamos uma capital nova, moderna. O Mário de Andrade, no Noturno de Belo Horizonte, ironiza, fala: Minas tem capital moderna, cidade moderna também. Faz uns versos jocosos sobre a modernidade de Belo Horizonte, nesse famoso Noturno que ele compôs aqui em 1924. Nós vamos ver que há muita coisa interessante na construção da capital, os artistas que participaram. É claro que é um gosto acadêmico, é uma arte já um pouco... Ela estava atrasada, retardatária, melhor dizendo, com relação aos padrões que já eram demolidos e às novidades que eram abraçadas e incentivadas. Até mesmo no Brasil, havia, por exemplo, até um grande pintor mineiro que morava em Paris, pontilhista, o Belmiro de Almeida, nascido do Cerro. O Ricardo traça isso muito bem. E é interessante que ele vem do declínio da Academia Imperial de Belas Artes, do final do Império, até 1944, que é o ano em que Juscelino Kubitschek convida Guignard para morar em Belo Horizonte, cria a Escola do Parque, em 1944. E aí é um divisor de águas, né? Com a vinda de Guignard, há uma mudança muito grande, e há, inclusive, muitas pessoas que eu acho que se aproveitam de Guignard, falam que foram alunos de Guignard. Aluno de Guignard, para mim, é Amílcar de Castro, a Mary Vieira, Maria Helena Andrés, Mário Silésio, Sara Ávila e Marília Janete Torres, que é tia dele. Ela se mudou logo para o Rio de Janeiro, mas teve muitos artistas. Eu estou falando daqueles que permaneceram. Uma escola de arte, ela pode ter 500 alunos, poucos permanecem, é sempre assim. Muitos são os chamados, poucos escolhidos, sobretudo em arte.
Então, ter sido aluno de Guimarães não quer dizer muita coisa, não. Agora, ter se transformado em artista efetivo, reconhecido, depois de ter sido aluno de Guimarães, são esses, praticamente, que eu lembrei aqui. O Franz Weissmann foi professor de escultura na mesma época, a Edith Bering era professora de gravura, né, nessa escola, então não era só o Guimarães, não. Tinha a Edith Bering, tinha o Weissmann, era uma escola que se criava aqui para que Belo Horizonte aprendesse a ver a arte nova, a arte moderna. Tinham rasgado o galo do Portinari, lá no edifício Mariana. O Dom Cabral, que era um homem reacionário, retrógrado, ele condenou a igreja da Pampulha como se fosse um inferno, transformado numa capela infernal ali num promontório da Pampulha. Então, era uma gente muito atrasada. E Juscelino teve esse mérito de abrir os olhos de Minas Gerais para algo novo, né, para uma grande mudança, e a Pampulha foi o prenúncio de Brasília e de muitas coisas novas no Brasil, nascida, aliás, do Palácio Capanema, que é de 1936, o prédio do Ministério da Educação e Saúde, que começou riscado por Le Corbusier e foi terminado por Oscar Niemeyer. Bom, mas nesse período, então, do fim do século XIX, você começa lá por 1884, quando uma referência também ao nosso Honório, né? Referência ao Honório Esteves, que nasceu em Santo Antônio do Leite, que é um distrito de Ouro Preto. A igreja de Santo Antônio do Leite, inclusive, ela foi muito alterada, adulterada, mas eles tiveram o bom senso de guardar no que eu chamaria, muito elogiosamente, de uma nave lateral, porque a igreja virou um hangar. Numa nave lateral tem um forro pintado por Honório Esteves, e também na nave ficou o forro pintado por Honório Esteves. E nós encontramos várias outras pinturas de Honório Esteves em Ouro Preto. Eu comecei, estimulado pelo Janete, pelo Ricardo Janete. Um dia eu vejo com o padre Simões uma pintura de Nossa Senhora de Lourdes, no modelo adotado pela França, já depois das aparições de Lourdes, de Bernadette Soubireux, e com um véu quebradinho, assim, que é a iconografia típica do século XIX, pintado pelo Honório Esteves em 1870. Não, 80, uma das primeiras versões iconográficas brasileiras de Nossa Senhora de Lourdes, que está hoje na Casa Paroquial do Pilar, em Ouro Preto. Alice Ribas, uma senhora que era da Igreja do Pilar, muito ligada à Igreja do Pilar, ela tinha várias pinturas, que ela era parente, ela era Sacramento. Ela é sobrinha da minha avó. Sobrinha da minha avó. Tinha pinturas de Honório Esteves. E nós fomos encontrando numa escola em Cachoeira do Campo o retrato do padre Lemos. Augusto de Lemos. Augusto Lemos. Que era o vigário de Cachoeira do Campo, recebeu Dom Pedro II, o Honório Esteves fez o retrato dele. E tem várias outras. Eu tenho, inclusive, eu consegui comprar três pequenas pinturas de Honório Esteves, registrando a chegada dos salesianos ao Colégio Dom Bosco em 1892. Era o cronista da época. Ele era o que registrava, o repórter pictórico, não era fotográfico. Os fotógrafos vêm depois. Mas se bem que nós tivemos o Marc Ferrez fez fotos de Ouro Preto em 1880. Temos essas fotos. O próprio Honório era fotógrafo. Era fotógrafo também. E fazia gravura. Nós descobrimos também. Também gravador. Era desenhista, gravador, fotógrafo e pintor. E deixou uma obra extraordinária, que o Ricardo levantou isso com a maior competência, e isso começou num volume anterior, nós já estamos aqui para o segundo volume. Então, o Ricardo hoje se transforma numa referência importantíssima sobre a arte que se fez em Minas Gerais no século XIX até o começo do século XX, porque o século XIX não acaba em 1901. Né? Aliás, o século XIX acaba em 1914, com o começo
na Primeira Guerra Mundial. Mas, em Minas Gerais, eu acho que ele vai até 1940. Exatamente, em termos de artes plásticas. O surgimento do Guignard, a chegada do Guignard, né, e a morte consequente, né, dos pintores, esses velhos aí que você citou. Honório Esteves morre em 33, J.J. das Neves morre em 31, Francisco Rocha morre em 37 e Delpino morre em 42. Quer dizer, esvazia e cria espaço para o surgimento daqueles artistas, arquitetos, desenhistas que surgiram na semana de 1936, a Semana da Prefeitura, né? Com a exposição da Prefeitura, do Salão Brasil, que ficou chamando Salão Brasil porque foi lá. Do prefeito Otacílio, e depois o meu avô fez o segundo salão, e seu Oswaldo de Araújo. Seu avô, que participou, junto com Aníbal Matos, Honório Esteves, o Francisco Rocha, esses que eu citei, J.J. das Neves, em 1918 foram fundadores, principalmente a figura do Aníbal Matos. E o seu avô também fez parte disso. Fundaram a Sociedade Mineira de Artes Plásticas, de Belas Artes. Bom, então, isso eu já falei demais, mas eu queria dar esse panorama no qual o Ricardo Gianetti se situa de uma maneira singular, porque ele se torna uma referência na historiografia da arte em Minas Gerais, com uma repercussão muito grande, porque muita coisa que aconteceu aqui repercutia no Rio, ou do Rio repercutia aqui. E em São Paulo também havia desdobramentos. De maneira que esse livro é fundamental para o entendimento da produção artística do Brasil no século XIX, no começo do século XX, isso em paralelo ao movimento, no século XX, já em paralelo ao movimento modernista. São os residuais que permanecem, mas ainda se frutificam muito intensamente, e ele fez isso de uma maneira extraordinária, com uma cuidade historiográfica, de pesquisa, de levantamento de dados e de interpretação. Eu fiquei muito honrado quando ele me pediu uma palavra introdutória, que é de saudar o Ricardo por esse trabalho tão importante que ele realiza e contribui de uma maneira extraordinária para o conhecimento da história da arte em Minas Gerais e no Brasil. Nós só temos a agradecer a você, Ricardo. Eu que agradeço. Esse trabalho maravilhoso. Que bom que você chegou a tempo. É bom que ele chegou a tempo, não é isso? Ricardo, o microfone, a palavra e o auditório somos todos. Tá bom. Olavo, muito obrigado, presidente emérito, que está presidindo essa mesa hoje, por impossibilidade do Rogério Faria, o presidente, de estar presente. Ângelo, eu fico honrado com suas palavras agora ditas e aquelas que você escreveu na apresentação do livro. Muito obrigado, realmente. Agradeço a presença de todos aqui, muitos amigos aqui, muitos parentes queridos, gente muito boa, querida. Agradeço a todos a presença, realmente é muito bom falar para amigos e parentes. Aqui estão também minha pequena família, né? Ângela, Rafael, a Carol, que não pôde vir, e o meu neto Lorenzo. Agradeço a todos. Muito bem. Bom, esse é o segundo volume, então, dessas histórias, desses ensaios sobre a história da arte de Minas Gerais. Uma pretendida futura história da arte de Minas Gerais, que não existe ainda. Eu não tive a pretensão de escrever a história da arte. Eu fui pensando alguns acontecimentos, alguns pintores, algumas obras do século XIX, para montar a pesquisa, montar realmente um conteúdo que até então não existia na historiografia. Muita pesquisa primária, né, que eu fui tirando realmente, para montar isso aí. O primeiro volume teve 8 ensaios, são ensaios diversos, um não tem conexão com o outro diretamente, porque são assuntos específicos, né? Mas eu elegi alguns assuntos, por exemplo,
Posso lembrar do primeiro volume, a visita de Henrique Bernardelli, um professor da Academia Imperial de Belas Artes, e depois da Escola Nacional de Belas Artes, em Ouro Preto para se deslumbrar com a obra de Aleijadinho, isso ainda no século XIX. Então, esse Aleijadinho, que depois foi descoberto, entre aspas, pelos modernistas, né, e pelos os professores mesmo de fora do Brasil, Germán Bazin, por exemplo, mas no século XIX ele já assombrava muita gente, né? já trazia artistas, escritores, né? Olavo Bilac, que esteve em Ouro Preto também, o próprio Afonso Arinos, que ali morou. Então, fez parte, esse assunto fez parte. Esse é um dos assuntos que eu trouxe, assim, do nada, né? Foi uma descoberta, aliás, muito por acaso mesmo, porque ele esteve em Ouro Preto em 1898, em abril de 1898. E eu estava pesquisando um jornal, Bernardelli, Henrique Bernardelli, e eu estava pesquisando. Isso, pintou a Igreja de São Francisco, fez uma alegoria do Aleijadinho, dentro da Igreja de São Francisco. Mas eu estava procurando mesmo nos jornais se tinha alguma nota do nascimento da minha avó, Honorina, que foi em abril, nessa mesma data. E aí encontrei a reportagem do Bernardelli. Então, foi mero acaso, mas foi muito bom ter encontrado isso. Bom, esse foi o primeiro volume, tem outros assuntos, a exposição de St. Louis, né, que os mineiros participaram, dentro de uma coordenação do Lima, Augusto de Lima, e vários outros assuntos. Muito bem. Agora, o segundo volume, da mesma forma também, eu fui ajuntando alguns ensaios, muitos deles apresentados em colóquios, seminários, que me levou desde Pelotas até Belém, no Pará, né, passando por São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, etc. E depois eu juntei tudo e dá um sentido porque os personagens se repetem, né? E o assunto é sempre o mesmo, a gente vê de diferentes formas, de diferentes focos, né? De posições, o assunto do século XIX. Bom, eu escolhi, agora são 13 ensaios que tem reunidos no livro, eu escolhi um deles porque esse ensaio vai dar um panorama da trajetória dessa linha que vai de 1884, que eu elegi essa data, para fixar essa data, simbolicamente, porque é o ano da matrícula de Honório Esteves e de Alberto Delpino na Academia Imperial de Belas Artes. O Delpino tinha apenas 16 anos e o Honório Esteves ganhou uma bolsa, que na época chamava pensão, né, de estudos, porque ele era muito pobre, ele não teria condições de ir para o Rio e se manter lá, e ser aluno da academia. Ele ganhou da Assembleia Provincial e o presidente deu a ele essa bolsa de 4 anos. Sabe? Então, em 84, ele se matricula efetivamente. Já em 83, ele já frequentava lá como aluno amador. Em 84 também, o Delpino, com apenas 16 anos, matricula-se junto com o Honório, o Delpino, e tem a carreira dentro escolar. Oi? Alberto Delpino. Eu falei o quê? Alberto Delpino, porque são vários, né? O Alberto, o velho, né? Pintor. E foram colegas na academia. Então, eu faço esse marco aí porque o Honório e o Delpino, eles vão para a academia e depois voltam para para Minas Gerais. O Honório volta para o Preto e o Delpino vai viver em Barbacena. E isso é muito importante para Minas, porque eram os primeiros alunos de Minas Gerais que iam estudar no Rio de Janeiro, na academia, e voltavam já com uma bagagem cultural e técnica, tanto da pintura, do desenho, etc. Então, essa data é marcante, realmente é marcante. E vou até 1944, como o Ângelo disse, porque nessa época, em 1944, tem a chegada do Guinhar, né, em Belo Horizonte, e temos também a exposição de arte moderna, mencionada também pelo Ângelo, no edifício Mariana, não é, Ângelo? Edifício Mariana. Que a gente pode pensar,
que a gente pode pensar que, mas 20 e tantos anos depois da Semana de Arte Moderna de São Paulo, de 22 a 44, mas acontece que ela teve uma abrangência tão grande, todos os artistas modernos, modernistas, participaram dessa exposição. Djanira, de Cavalcante, Portinari, todo mundo. Sclia, alguns começando, os outros já grandes nomes, né? E o que acontece? Se a gente pensar um pouco diferente do que eu falei, ela antecipa a Bienal de São Paulo de 51. Né? Ela é uma reunião de artistas, fica aqui exposto 30 dias. Ela antecipa, de certa forma, a Bienal de São Paulo, que viria 7 anos depois. Né? 51. Né? São duas maneiras de pensar, que estava retardatário em relação a 22, mas também estava antecipando alguma coisa que viria em 51. Bom, então eu escolhi exatamente esse artigo. Por quê? Porque ele vai dar um panorama assim, dessa passagem do século XIX para o século XX. O século XIX, evidentemente, em 1800, Aleijadinho estava em plena atividade. E o Ataíde também em plena atividade. Manuel da Costa Ataíde. De maneira que, isso em Ouro Preto. Em 1808, tem a chegada da família real em Ouro Preto. Em 1816, a chamada, os franceses, né, os franceses das artes, né, Academia Francesa, que vem para o Rio de Janeiro para desenvolver as artes, com a ideia de se fazer uma academia de artes, ofícios, etc. Porque o Rio de Janeiro não tinha o que apresentar. E as necessidades eram cada vez maiores. Belas artes que se chamavam, inclusive, a arquitetura. Né? Grandjean de Montigny foi um dos que vieram. Debré, outro. Tonet, outro, só para citar 3 aqui. Isso em 16. O Aleijadinho morreu em 14, mas o Ataíde viveu até 30. E essa mensagem neoclássica que chega no Rio e vai se estabelecer como escola, como academia, realmente, em 26, já com Dom Pedro I, essa mensagem não chega a Minas. Não chega a Minas. O Ataíde continua produzindo as obras que ele fazia, as pinturas belíssimas, tem aquele milagre lá do Caraça, né, que é a Santa Ceia, né? São coisas maravilhosas que continuavam acontecendo. Mas havia já o declínio do ouro, já há muito tempo, desde o século passado, anterior, e com a morte, por exemplo, simbólica também, simbolicamente falando, do Ataíde, continua essa repetição das pinturas em algumas cidades do interior, o próprio Ouro Preto, etc., etc. É curioso isso porque o Honório Esteves nasce em 1860, né, em Santo Antônio do Leite, Arraial do Leite, na época, e com 2 anos ele vai para Ouro Preto e começa a ter uma vida ali, aprende desenho, assim, de forma, né, tem a primeira educação dele lá. E ele tinha realmente um talento, desenhava muito bem, se oferecia para serviços, né, para toda espécie de serviço, desenhava. Ele era também inventor, né, como o pai dele também. E esse Honório Esteves vai começar a produzir em 1880, daí a 20 anos, com 20 anos, 18, 20 anos. Né? E essa pintura que o Ângelo Osvaldo se referiu, na igreja de Santo Antônio, em Santo Antônio do Leite, essa pintura no nártex da igreja, que ficou preservada, mas o que o Honório Esteves faz? Ali em 1881, está grafado lá. O que ele vai fazer? Ele vai repetir, ele não tinha estudado ainda, né, na academia. Então, ele né, tinha uma sensibilidade, repete um pouco os desenhos, né, os desenhos que ele via no Ataíde, lá em Mariana, aqueles desenhos, aquelas pinturas, as cores. Né, ele repete aquilo. É o batismo de Cristo que tem lá. O batismo de Cristo. É muito curioso, porque é uma pintura, assim,
totalmente rústico, vamos dizer. Vamos usar essa palavra rústica, não é muito boa, não. Mas, assim, é o que ele via, ele reproduzia, né? Mas logo que ele vai, então, em 83, 84, para a academia... Ingênuo, né? Ingênuo, é essa palavra. Logo ele aprende o desenho, porque um dos primeiros cursos da academia era o curso de desenho, né? Desenho de objetos, desenho mais tarde de modelos, né? E tudo. E ele, já no primeiro ano, final de 84, ele ganha medalhas, medalha de ouro em desenho. Quer dizer, ele não era tão despreparado assim, né? O mesmo se passa surpreendentemente, com Delpino. Delpino também, menino ainda, 16 anos, 17 anos, ganhando medalhas. Quer dizer, eles tinham realmente essa vontade. Bom, agora, o que acontece no século XIX, esse último quartel do século XIX, eu noto, foi uma percepção que eu fui acompanhando, e eu noto o seguinte: na primeira metade do século XIX e mais um pouquinho, os artistas saíam do Brasil inteiro, saíam do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, Bahia e do Norte, vinham para o Rio, estudavam, tá certo? E acabavam ficando no Rio, porque lá tinha academia. Ou então ficava na Europa, como Pedro Américo, por exemplo, Belmiro, que ficou entre Paris e Rio de Janeiro, né? Esses são os pintores. E o Vitor Meirelles veio totalmente, estudou lá fora, em Roma, em Paris, depois veio para o Rio e ficou no Rio, e fez a carreira como professor, etc., etc. Então, eles não voltavam, né? Não voltavam para as origens, para as terras de origem. E, a partir do último quartel, com Almeida Júnior, isso começa a acontecer. Está aqui. Como é que é aqui? Aqui. Então, eu dei aquele exemplo. Os primeiros nomes ali em cima: Manuel de Araújo de Porto Alegre, Vitor Meirelles, Pedro Américo, Belmiro, entre outros. Esses foram os artistas que vieram para o Rio de Janeiro e depois ficaram ali ou na Europa, né? Essa turma de baixo aqui: Almeida Júnior, Benedito Calixto, Pedro Alexandrino, Oscar Pereira da Silva, em São Paulo, claro, tem outros também, eles estudaram, foram à Europa, voltaram e foram para a província, né? Foram para as províncias, estados depois, né? O mesmo se deu, por exemplo, com Rosalvo Ribeiro, em Alagoas, um grande professor também, morreu cedo, mas era um grande pintor. Manuel Lopes Rodrigues, e mais tarde o aluno dele, Prisciliano Silva, todos estudaram em Paris. Paris era o máximo, né? Pedro Weingärtner, do Rio Grande do Sul, tinha origem alemã, ele acaba indo para a Alemanha, passa em Paris também, mas acaba indo para a Alemanha. O Jerônimo José Teles Júnior, em Pernambuco, é uma expressão também. Teodoro Braga, apesar de não ter voltado definitivamente para o Pará, mas ele influiu grandemente lá no desenvolvimento das artes. E, para ter um exemplo um pouco diferente, mas que apresentou mais do que isso, eu estou citando um nome só: o Alfredo Andersen, da Noruega, que foi para o Paraná, né, mais ou menos por acaso, né, e acaba ficando no Paraná, em Curitiba, onde cria lá uma grande escola de desenho, de um ateliê de pintura, etc. Então, isso, e aqui em Minas Gerais, são esses dois que eu citei, Alberto Delpino e Honório Esteves, e mais um, que é o Hipólito Carron, que vão fazer esse papel aí. Esse é o Hipólito Carron. Carron, ele é do Rio de Janeiro, ele é fluminense de Resende, mas a família se transferiu para Juiz de Fora. O pai dele era padeiro, de uma padaria de origem francesa, e ele tem, em Juiz de Fora, a sua primeira infância. Mas logo ele nasceu em 62, ainda com 18 anos, ele já está no Rio, na Academia Imperial. Agora, eu estou chamando ele de mineiro, mas é pela primeira vez, viu? Na historiografia não é muito comum isso, não. Porque ele tornou-se famoso porque ele foi aluno do Georg Grimm, no Rio de Janeiro. O Georg Grimm foi professor, um alemão, foi professor
na academia, depois saiu da academia, foi para Niterói e passou a viver uma vida assim de pintores, moradores da praia, etc. E levou muitos alunos com ele. Entre eles, o Antônio Parreiras e, por exemplo, o Hipólito Carron. E essas telas, ele queria ensinar a paisagem diretamente no local, diretamente, né? Não era dentro da academia, pintando modelo, nem nada disso. Ele queria que eles estudassem fora, na praia, etc., etc. É uma vida errante, assim, um pouco até hippie, né? Uma coisa assim. E o Hipólito Carron, eu pego uma época dele aqui, que ele volta para Minas, sabe? Ele volta para Minas e ia ter uma carreira esplêndida aqui em Minas, porque ele tinha conteúdo, estudou na França também, uns 3 anos, foi para lá em 85, voltou em 88, mas ele morre muito cedo. Ele faz uma viagem aqui pelo interior de Minas, passa em Lagoa Santa, passa em Sabará, etc., etc. Existem telas, né? E volta para Juiz de Fora já com uma febre, que eu suponho uma febre amarela, alguma coisa assim, em poucos 30 dias ele morre. Então morre muito novo, com 30 anos, e não deixa realmente assim, uma obra tão... Como qualidade, sim, toda a obra dele é de muita qualidade. Agora, em volume, ele estava começando a sua trajetória em Minas, foi uma pena realmente. Esse é um dos quadros de uma região ali de Juiz de Fora, chamada Poço Rico. Esse é o Hipólito Carron. Um rapaz bonito para danar, né? Muito bonito. Bacana mesmo. Hein? Elegante. Bom, Honório Esteves, com esse quadro magnífico, Panorama de Ouro Preto, uma vista tomada do adro da igreja de São Francisco de Paula. Ele era muito minucioso. Das 3 às 5 da tarde, representando os principais edifícios da Inconfidência Mineira e a Serra do Itacolomi ao fundo, 1908. Um outro panorama que ele fez foi do outro lado de Ouro Preto, no Antônio Dias. Ele pinta o panorama de Antônio Dias, que é a capa do livro aí, que vocês têm aí, quem já tiver na mão pode ver aí. É o outro panorama. Então, são 2 panoramas, porque Ouro Preto não dá para se pintar um panorama só. Tem que ser 2, porque são 2 lados, 2 freguesias diferentes, né? É isso aí. O Delpino pinta Mariana, por exemplo, também um quadro muito belo também, não é? E deixa esse quadro está no Museu Mineiro, pode ser visto lá. Esse é o Alberto Delpino. Não é tão bonito quanto o Carron, mas elegante ele é, o chapéu dele. É. O Belmiro de Almeida, que nasceu no Cerro e morou em Paris e Rio, né? Acaba morrendo em Paris, lá morre bem, né? Não teve grande influência em Minas Gerais, né? Porque ele não passou aqui poucas vezes. Ele fez um teto no Palácio Presidencial em 1910 ou 12, alguma coisa assim. Esse teto com um episódio da Barba Eliodora. É uma coisa, inclusive, assim, que eu fico analisando. É a única pintura do palácio com um assunto mineiro, não é, Ângelo? Bárbara Eliodora. Porque todo o resto são alegorias, etc., etc., né? Inclusive, esse teto depois veio abaixo, tiraram, etc., etc., e chamaram Antônio Parreiras para fazer aquela alegoria que hoje está lá. É uma pena. Mas o Belmiro deixou pouca coisa aqui em Minas. A Má Notícia é um quadro que ele expôs em Ouro Preto, em 1897, poucos dias, meses, semanas antes da transferência da capital, e o quadro acabou vindo para cá, né? E ficou na capital, está no Museu Mineiro hoje. É um belo quadro. Oh, meu Deus. Aqui. Esse outro personagem, Antônio de Souza Viana, é de Itajubá, muito pouco lembrado, aliás, pouquíssimo lembrado. Mas ele tem uma trajetória assim muito interessante, porque ele vai ao Rio, estuda já na Escola Nacional de Belas Artes,
e vai para a Europa. Mas, em vez dele ir para Paris ou para Roma, como todos faziam, ele vai para a Alemanha. Vai para a Alemanha, a região de Munique, onde começava-se ali um centro de artes muito fortes. Lá estuda depois o Genesco e lá estuda o Guignard, né? E depois o Antônio de Souza Viana volta para Minas e morre assim perto lá da terra dele, de Itajubá. Morre repentinamente também. Um ataque do coração, provavelmente, em 1904. Então, é uma pena também essa morte tão nova, porque ele tinha realmente material para ser um grande pintor mineiro. Foi pena. Eu não estou sabendo como é que é esse negócio aqui. Belmiro. Espera aí. Para adiante. Aqui, né? Belmiro Rueda. Tá bom. Emílio Roued, eu vou ter que andar mais rápido aqui, senão vou demorar muito. Emílio Roued é um pintor francês que morava já no Rio de Janeiro, e na época do Floriano Peixoto, ele é perseguido. Eles queriam realmente caçar o Roued e matar mesmo, porque ele era considerado terrorista lá no Rio. Ele foge para Ouro Preto, é recebido em Ouro Preto pelo Afonso Arinos, principalmente, que esconde ele na casa dele. O Bilac também é a mesma coisa, vem fugido do Rio de Janeiro com esse florianismo. E o Roued acaba passando um ano aqui em Minas Gerais, fica em Ouro Preto, é contratado pela comissão construtora da nova capital, né, Arão Reis, para via Belo Horizonte, o Arraial de Belo Horizonte, para pintar o arraial antes que ele fosse demolido, e é o que ele faz nesse quadro e em outros dois. E depois fica mais um tempo aqui, vai para Itabira do Campo. Foi professor de francês. Professor de francês, professor de esgrima e professor de artes também. Ele era versátil, ele fazia tudo. Ele era músico também, músico, maestro, músico e tal. Terrorista. Hein? Terrorista. É terrorista. Nas horas vagas ele era terrorista. Acontece o seguinte, porque o Roued, vale a pena. O Roued é o seguinte, ele chegou, um homem formado na França, quer dizer, com toda, né, o iluminismo, né, do pensamento, ele chega no Rio, vê escravo, né, vê um império e tal, e começa a lutar pela democracia, pelo republicano, e contra a escravidão, etc. Mas assim que o Brasil, os movimentos atingem esse propósito, ou seja, acaba a escravidão com a Lei Áurea em 88, em 89 vem a República, ele percebe que não era aquela república que ele queria, não era aquilo, ele não queria aquilo. Então, ele começa a se rebelar, né? Juntamente com José do Patrocínio, ele publicava jornais, caricaturas, toda essa coisa que começa a ser perseguida demais, né? Aquela coisa da ditadura começa a ser perseguida. Então, ele vai se inflamando com isso, ele vai se inflamando. Tanto é que é o seguinte, ele cria na casa dele, junto com o José do Patrocínio, a Guarda Negra, que foi formada por negros libertos, que se reuniram, se armaram para proteger a princesa Isabel. Entende? Porque qual que era a ideia? Era tirar a princesa Isabel, né, para voltar à escravidão, né, dos grandes senhores de escravos. Então, ele é criada a Guarda Negra, chamada Guarda Negra. Na casa dele, dizem que na casa dele, mas ele estava junto com o Zé de Patrocínio nisso. E daí ele vem essa história toda revolucionária. De Minas ele vai para São Paulo, depois para Santos, onde ele morre. Frederico Steckel é outro estrangeiro também, alemão, de Dresden, e que vem para o Rio de Janeiro desde meados do século, foi um artista do Império, portanto, né, na decoração do Império, e depois vem para Minas a convite do Francisco Bicalli, isso, de Francisco Bicalli, para a decoração dos prédios aqui da capital, principalmente o Palácio Presidencial, as 3 secretarias, as casas dos secretários ali na Avenida João Pinheiro, antiga Avenida da Liberdade. E ele acaba ficando em Minas, com uma participação muito importante também, porque em 1901 ele faz a primeira exposição em Belo Horizonte, capital, né,
no ateliê dele, numa casinha aqui na Rua Guajajara, chamada Palacete Steckel, onde aconteciam reuniões, recitais, declamações, etc. etc. Né? E ele fica aqui em Belo Horizonte, tem um fator muito importante aqui do desenvolvimento das artes aqui. Depois ele volta para o Rio, onde ele morre. Depois ele volta por causa das grandes obras que se faziam lá com o prefeito Pereira Passos. Já está? Santo Luís. Santo Luís eu vou falar rapidamente, mas é importante falar porque a reunião de 3 artistas, Honório Esteves, Delpino e Steckel, eles foram os representantes da pintura na exposição de 1904, em Santo Luís, nos Estados Unidos. E o Delpino foi premiado com a medalha de bronze, o Honório foi premiado com um invento dele chamado alfabeto cromático, ganhou medalha de bronze também. Então, foi uma reunião de mineiros assim, muito importante de apresentar arte mineira, assuntos mineiros, paisagens mineiras, culturas mineiras. Foi um programa que o Augusto de Lima fez, muito bem feito. Aqui uma cena lá das 2 salas do Brasil. Eram 2 salas que eles ficaram, os quadros ali. Um outro estrangeiro que vem para Belo Horizonte é o Gustavo Dallara. Fez parte dos escritórios da construtora, da nova construtora, e fez parte, foi desenhista, mas depois voltou para o Rio, né? Antônio Correia e Castro foi o primeiro pintor a expor em Belo Horizonte, capital, no hotel, no Grande Hotel, um espaço do Grande Hotel, na inauguração da capital. Anos depois, em 1906, ele volta para Belo Horizonte como professor da Escola Normal Modelo, e ficou aqui até o início dos anos 20. Ele morre em 29, mas ele volta para o Rio. Esse é o Antônio Correia e Castro. Esse, sim, é elegante, né? Esse... Francisco de Paula Rocha e o JJ das Neves, que nós vamos ver daqui a pouco, formam uma carreira. Esse é de Sabará, o JJ é de Ouro Preto. Então, eles vêm de cidades históricas, né, de grande conteúdo artístico, e passam a viver uma vida em Belo Horizonte, supostamente uma vida moderna em Belo Horizonte. Mas eles sofrem muito aqui, porque Belo Horizonte ficou muito esvaziada em termos de arte e tudo, e eles viviam assim, precariamente, exatamente. Todos eram professores. O da Rocha, Paula Rocha, era professor do Ginásio Mineiro. Esse é o Francisco Rocha. Um belo senhor também. O JJ das Neves, esse de Ouro Preto, tem muito pouca obra dele assim que a gente possa ver. No Museu Mineiro tem só um, que é esse quadro aí, que, aliás, é muito bom, muito bom. Essa é a Casa Bandeirista. Né? É a Casa Bandeirista. Ouro Branco. Isso. Esse é o José Jacinto das Neves. Era uma figura, assim, espetacular aqui em Belo Horizonte. Imagina esse homem andando na cidade, de chapéu, vestido todo de preto, todo de preto. Era um artista mesmo. Aníbal Matos. A chegada de Aníbal Matos, em 1917, ele já tinha passado aqui antes, em 13. Em 17, ele chega já para mudar o cenário de Belo Horizonte, principalmente de Belo Horizonte. Em 17, ele faz a primeira exposição geral de Belas Artes. Em 18, ele cria a Sociedade Mineira de Belas Artes, junto com José Oswaldo, como eu falei, o Francisco Rocha, JJ, Honório Esteves. É uma sociedade que é criada para fomentar a arte, produzir, etc., etc. E ela dura muitos e muitos anos. E foi fundamental. Belmiro Frieiro é um outro pintor aqui de Minas, não é? que participa também, está sempre participando dessas exposições, o nome dele é frequente. O Aristides Agrete, irmão o outro chama Aristides, Amílcar Agrete, era o outro irmão. Pintores também, que pintaram também muito, foram muito
produtivos, assim, pintando paredes de casas, sabe, internas, paisagens, cenas e tal, nas varandas das casas. Tinha muito isso aqui, nos alpendres das casas, isso mesmo, Ângelo, alpendres, e as fachadas, com alguns detalhes e tal. Eles eram especialistas nisso, toda família italiana. Francisco Agretti era o pai deles. De maneira que, em 1920, janeiro, o Aníbal Matos promove a exposição da Zina Aita, que viria a ser uma grande pintora e ia participar, em 22, da Semana de Arte Moderna em São Paulo, e depois ela retorna à Itália, e não se tem uma obra assim muito detalhada, porque faltam muitos elementos assim dos períodos, né? Mas foi uma grande artista, considerada no Brasil inteiro. O Virgílio Maurício da Rocha, de Alagoas, estudou com Rosalvo Ribeiro. E ele veio a Belo Horizonte, essa exposição de 1912. Eu acho essa foto, Ângelo, sensacional, porque tem personagens aí que a gente não vê em todo lugar. Como, por exemplo, Borges Fleming, Jorge Modesto, da esquerda para a direita, Gustavo Pena. É bisavô do Gustavo, arquiteto. Bisavô do Gustavo, seu primo. Correia e Castro, que está ali com aquele de terno. O próprio Virgílio, de terno branco. O Augusto de Lima, do lado dele. Horácio Guimarães, de pé. Horácio Guimarães é filho do Bernardo, acho. Bernardo Guimarães, é isso? Do lado, em pé. Renato de Lima, com cara de menino ali, né? Cara de menino completo, né? Carneiro e Castro, Horácio Guimarães, Egberto Prado Lopes, Heraldo Lima, Celso Werneck, Costa Júnior, JJ das Neves, sem chapéu, e Paula Lima. Essa é uma foto do O Malho, olha só, 6 de abril de 1912. Eu acho essa foto sensacional. E o Virgílio, ele veio para Belo Horizonte, para Minas, porque o irmão dele, Miguel Maurício da Rocha, foi professor da Escola de Minas, de Ouro Preto, formado na turma de 23, um excepcional professor, muito considerado, fez uma carreira... Aquele palacete cor-de-rosa ao lado do Minas Tênis Clube. Do Minas Tênis Clube, cor-de-rosa, sei. Neoclássico ali da Rua da Bahia. Ali. Porque depois ele veio para cá e morou aqui, né? Ele casou-se com a filha do Brito, do Carvalho de Brito. Carvalho de Brito? Que o Carvalho de Brito era o dono da energia elétrica de Belo Horizonte. Isso. Eles vieram de Coronel Fabriciano. Ele é Coronel Fabriciano, era o pai dele, eu acho, se não me engano. E uma Carvalho de Brito, que foi uma senhora muito importante, casou-se com esse Maurício da Rocha, que estudou Escola de Minas. Estudou na Escola de Minas em Ouro Preto, um grande engenheiro. E depois foi professor lá. Eu sei alguns detalhes pelo seguinte, porque ele foi da turma do meu avô, Américo René Janete, formaram em 23. E consta o seguinte, que o Miguel Maurício, todo ano ele era o primeiro prêmio da sala, entendeu? Ele era excepcional, né? Todo ano ele era o primeiro. Ele só não ganhou o primeiro lugar em 1918, que foi o ano da gripe espanhola, e as aulas foram canceladas, né? Passou por decreto. E as notas foram as notas dos trabalhos apresentados no semestre. E o meu avô teve uma nota maior do que a dele. Foi a única vez. O resto todo ele ganhou de fora a fora. Essa senhora era muito conhecida em Belo Horizonte. Genesco Murta é uma outra expressão que surge também nos anos 10 e 20. Vai estudar em Paris, depois estuda na Alemanha também. É interessante, esse pintor. Essa cena eu acho maravilhosa, que é da Rua da Bahia, com as árvores ali na rua, né? Que é o lugar das árvores, é na rua. Ele pintou o grande hotel de Araxá. Isso, tem vários painéis lá em Araxá. E eu faço aqui uma homenagem também ao Mariano Procópio, Museu Mariano Procópio, e esse fundador, que é o filho, né? O Alfredo Ferreira Lage,
que funda o museu em 1915 e em 22, 13 de maio, é uma data especial, 1922, ele cria o primeiro museu construído para ser museu. Todo aquele pavilhão ali, com iluminação correta, etc., etc., foi construído para ser museu, com o acervo que ele já tinha. É de muito valor isso aí, em 22. Esse é o... Que era casado com uma pintora espanhola, Maria Pardos. Pardos, isso, exatamente. Orósio Belém de Sabará é outra figura também, que vem para Belo Horizonte, depois vai para o Rio, forma-se lá. E olha que beleza essa Itatiaia. E forma-se lá e depois vira, principalmente, um desenhista muito disputado. Ele era capista, fazia capa do Malho, do Cruzeiro, né, essas revistas da época. Ele era um excepcional. E um pintor também muito bom. Funchal Garcia de Leopoldina, estuda também no Rio, em vários episódios e tal, volta para Leopoldina, uma figura excepcional também, professor de desenho, etc., etc. Essa aquarela também é muito bonita. Eu acho que ele era português e se radicou em Leopoldina como... É possível, aquele grande escritor português, Miguel Torga, passou a infância em Leopoldina. Sei. Também. Muitos portugueses foram para lá. Essa é uma expressão também da pintura mineira. Renato de Lima, que nós vimos ali como menininho, agora aqui já uma aquarela aqui em Ouro Preto, e aqui a casa aqui da Cidade Jardim, do museu, onde hoje é o museu. Corda do Leitão, Fazenda do Leitão. E esse Delpino Júnior, que é filho do Alberto Delpino, não é? Tornou-se um desenhista, sobretudo um desenhista, e participou daquela exposição, organizador daquela exposição de 1936 do Bar Brasil. Aqui são duas figuras também excepcionais. Esse é o Monsan, desenhando ali o Cine Brasil e desenhando uma caricatura do JJ das Neves. Olha só, de preto, chapéu, de aba reta, aba larga. E aqui o Monsan e Érico de Paula, um caricaturando o outro. São desenhos muito bons também. Muito bom. Eles tiveram assim, a primeira escritório de publicidade aqui de Belo Horizonte. Eles estavam equiparados ao que se fazia no Rio de Janeiro. Délio Delpino é outro filho do Alberto Delpino, um bom pintor também. Aurélia Rubião, que veio de Varginha, passou por aqui, esposa aqui, pelo menos, não morou. Esposa aqui e depois foi para São Paulo, teve a vida dela em São Paulo. Tia do Murilo Rubião. Tia do Murilo Rubião, exatamente. Aqui na academia tem um retrato que ela fez. Tem? Do Alfonso de Guimarães. Ah, é? Isso não está lá no Museu de Mariana, não? Esse retrato? Não, acho que lá é uma réplica. Aqui tem ou daqui que é a réplica. Tem um retrato. Então, o que está aqui é o retrato dela. Isso, é muito bom. Nazarena Altavilla surgiu na exposição de 1936 do Bar Brasil, como menino de 15 anos. E fez essa pintura, assim, vamos dizer, tradicional, etc., mas um bom pintor também. Estava muito lindo. Depois ele ficou sendo chamado o pintor das casas velhas. Casas velhas, ele só pintava as casas já bastante derruídas das cidades históricas. Ele gostava disso. Agora, nós temos que lembrar também o pessoal de Juiz de Fora, né? Aqui o quadro do Ângelo Bidi, um italiano que lá morou, pintando os colegas dele, Carlos Gonçalves, Bidi, Américo Rodrigues e outros ali, né? É um quadro inacabado porque começou a pintar um ano antes ali, pelo menos antes dele morrer. Então ficou inacabado, mas esse quadro é muito bom. Oi? E ele pintou o Cine Brasil aqui, o interior. Fez umas pinturas geométricas, meio art déco, do Cine Brasil. E lá em Juiz de Fora também. O Cine Central, o Teatro Central. Cine Teatro Central. Mas lá ele é neoclássico, aqui ele é meio déco. E temos que lembrar também Cataguases, já no início dos anos 40, Cataguases que foi aquele, nos anos 20, né, o Grupo Verde, o cinema de Humberto Mauro, etc., etc. E depois
com esse acréscimo aí da pintura, da arquitetura, principalmente, da movelaria, né? É um centro de artes também que começa a surgir muito fortemente. E hoje é uma beleza isso. A gente vê lá, a gente volta no tempo. E, finalmente, essa exposição da arte moderna, esse é o catálogo dela, da exposição em Belo Horizonte, 1944, que definitivamente muda os rumos, como eu falei, aqueles pintores já tinham morrido, os velhos, né? E abre espaço aí para uma nova geração. Fim, pronto. Obrigado. Fez a pintura. As pastilhas da Igreja de São Francisco da Pampulha, parece, inclusive, com esse painel aí. É do Paulo Werneck, exatamente. Passamos para o segundo tempo. Você quer fazer um bate-bola? Bom, se tiver alguma... Então é o seguinte, a gente tem uma opção que é já ir para o segundo tempo, para os autógrafos, ou eu acho que se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa a dizer, quem sabe, é tão rica essa exposição que, pela atenção que eu vi, você estava ocupado falando, não pôde perceber. Não, né? Então, magnífica aula que você deu aqui. O PUC é de nota 10. O PUC é nota 10. Eu não sei. Mas alguém que tem algum comentário, alguma pergunta? Ou pode fazer. Passamos aos autógrafos. Pois não. Lá, tem uma pergunta. Boa, não? Espera aí, deixa eu chegar no microfone, porque tudo está sendo gravado. Tá. Muito boa noite, meu nome é Silvia, sou aluna de pós-graduação na SCI, Escola de Ciência da Informação na UFMG. Eu tive o prazer de ser estagiária aqui no Museu Mineiro, em 2014 a 2016. Conheci de perto alguns quadros que Vossa Senhoria mostrou, também Vossa Excelência. Eu queria saber uma curiosidade, que você mostrou um desenho do Honório. Aonde estão esses desenhos do Honório Esteves? Porque a minha pesquisa de mestrado ela é voltada para a coleção da Pinacoteca do Estado de Minas Gerais, que eu aplico a metodologia de estudo de proveniência de acervos para fazer um levantamento dessa produção artística. E, por curiosidade, eu já encontrei uma listagem desses desenhos do Honório, que foi doado para a coleção, e eu estou na procura dessas obras. Mas eu não apresentei aqui, não, né? Só mostrou um desenho só. Do Honório? Isso. Está no livro. Não, eu apresentei um panorama grande de Ouro Preto. Isso. Do Honório, só. Mas tinha um desenhozinho, não era dele, não? É do Belmiro. É do Belmiro. Belmiro de Almeida. Aquela silhueta da mulher? Isso. Belmiro. Tá, mas a minha pergunta é, onde que estão esses desenhos, alguns quadros de coleção particular do Honório, do Belmiro também? O Museu Mineiro tem alguns quadros, né? Você já viu, não é? Sim. Os que estão lá expostos, tem um bloco lá só de retratos, não é? Uhum. De retratos do Honório Esteves, não é isso? Sim. E o Museu Mineiro não tem, acho que não tem paisagem, esse tipo de pintura. Do Honório, não. E desenhos também não. Eu não saberia te dizer onde encontrar, a não ser na minha casa. Se é coleção particular, aí eu vou querer fazer uma visita. Eu tenho alguns. É porque, às vezes, eu não sei se eu... Mas eu posso, depois você entra em contato, eu indico para você onde tem. Ouro Preto tem alguma coisa. Tem dois retratos também no Museu da Inconfidência. Então, se você estiver olhando a pintura dele, é mais fácil de achar porque desenho perde muito, muita coisa não chegou aos nossos dias. Tem gravuras também. Sim. Gravura em metal. Sim. Porque ele era gravador também. Depois você entra em contato comigo. Com certeza. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado a você. Muito bem. Então, vamos, em seguida, passar aos autógrafos. Eu quero um pouquinho de tempo de vocês, muito pouquinho, para dizer algumas coisas aqui. Eu fiquei muito atento a tudo que aconteceu aqui. A gente vê curioso, Ouro Preto, a Escola de Minas, né? A centralidade da Escola de Minas, como é que uma escola como essa
né, atraiu, teve um papel importante. Segundo, a gente vê, com o Ângelo aqui do lado, a gente faz uma viagem, sempre com o Ângelo a gente faz magníficas viagens por Minas, pela história, pela cultura, né? Então, a gente usou o pretexto de que estava chovendo e não tinha táxi para esperar o Ângelo chegar, porque é absolutamente imperdível, né, ouvir o Ângelo. Lá em Ouro Preto, ele tem muita história interessante do povo de Ouro Preto, não sei se por ali, em algum lugar do município, uma senhora falou, é bom escutar o senhor, porque o senhor fala encarreirado. Emendado. Emendado. O Ângelo, se puser um gravador perto, eu já propus isso várias vezes, daria para fazer. Eu ainda não desisti, viu, Ângelo? Estou te avisando que ainda estou de olho, não sei, para isso, porque o Ângelo basta pôr um gravador na frente dele e é uma coisa impressionante. Eu acho que nós não podemos deixar de fazer isso. Publicamente, eu estou pedindo isso, que ou comigo ou semigo, você faça isso e deixe esse legado para nós. Outra coisa é que a gente faz um garimpo, né, pelas raízes mineiras, pelas famílias mineiras, pelos rios subterrâneos, né, em que você vem, e essa costura, a gente vê isso, um mosaico, um painel belíssimo que a gente teve essa noite aqui também. Então, eu me sinto privilegiado por ter tido a oportunidade de estar aqui, daqui vendo os convidados, né, e assistir essa aula magnífica do Ricardo. Parabéns e obrigado, Ricardo. Eu acho que uma noite dessa é um momento assim muito marcante na vida da academia, em que a gente sente que ela está no cerne do seu propósito, do seu dever, da sua história. E não é muito fácil conseguir isso. Às vezes a gente tem uma movimentação grande, mas aqui, como esta, é muito raro. Então, a gente agradece muito, viu, Ricardo, de ter um estado assunto aqui. mineiro, que é importante. Né? Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Ângelo, sempre. Né? E vamos... Aos autógrafos. Vamos aos autógrafos.